Queridos, mês da família, e com ele a necessidade de construirmos e reforçarmos alicerces. Uma família bem constituída, uma família que está consagrada ao Senhor Jesus, é uma família que não estará imune de problemas, mas estará com a convicção de que toda a estrutura pode até balançar, mas ela não vai cair, porque o Senhor garante isso. É uma promessa de Deus. E na verdade, eu digo isso dentro da nossa humanidade, de ficarmos até instáveis em algum momento. Mas uma casa, uma família alicerçada na rocha, essa família será inabalável. De novo, não imune de problemas, mas será uma família inabalável. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. É o início do mês da família e com ele nós precisamos estarmos construindo, estarmos firmados, estarmos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Diz assim então a palavra, Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela desabou. E termina dizendo que foi grande a sua. Percebam que tanto no mundo quanto na igreja, tanto na sociedade, as pessoas estão perdidas, destituídas dentro das suas próprias convicções, vivendo da maneira como ela quer, como ela bem quer, como ela escolhe, porque ela não se posiciona, ela não decide, ela não toma uma decisão coerente para se render a Jesus, passa pelos mesmos problemas que todos nós que um dia decidimos por Cristo passamos. Mas a diferença é que a nossa fé está alicerçada na rocha. Essa passagem destaca a importância de ouvirmos a palavra, de meditarmos sobre a palavra, sobre os ensinamentos e praticarmos tudo o que o Senhor Jesus nos orienta. Jesus é o alicerce sólido para todas as famílias, todas, garantindo estabilidade e resistência diante das adversidades da vida. Nós podemos beirar a morte, mas ainda assim temos um fio de esperança, porque o Senhor tem todo o poder de reverter todo e qualquer cenário. Agora, uma pessoa que está distante de Deus, longe de Deus, não se submete a Deus, não rende sua vida a Deus, ele fica desesperado. Nós passamos por lutas, por aflições, por angústias, mas nós não vamos sucumbir, porque a morte é luta. Partir desta vida para estar com o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Mas a nossa humanidade muitas vezes nos faz nos apegarmos a coisas pequenas, porque tudo que você tiver nesta vida não se compara ao que nós vamos herdar na glória eterna. O grande problema de hoje é que não só precisamos construir alicerces na família, mas principalmente e individualmente, cada um de nós precisa estar alicerçado na rocha. Porque família é bênção, mas a salvação ainda é individual. Podemos viver em família
coisas que o mundo não experimenta, mas a salvação continua sendo individual. Construir alicerces sólidos é essencial para termos uma estabilidade. O vento sopra, as tempestades vêm, as enchentes tentam nos abalar, mas ainda assim temos estabilidade, temos resistência, porque a família e qualquer outra estrutura precisa desse alicerce, e esse alicerce não há outro melhor comparado do que em Jesus. Uma família necessita de bases sólidas para enfrentarem juntos os desafios da vida. A vida é real, nós não podemos esquecer disso. Mas eu passo por lutas, eu passo por batalhas, eu estou enfrentando dilemas, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido. Vida real. Se você tivesse morto, você não estaria passando por isso. Mas porque estamos vivos, vamos passar pelos mais variados tipos de cenário, porque a vida é real. Mas sabe por que a gente vive uma vida de ilusão? Porque querem viver uma vida ideal e neste mundo não existe. Existe vida real e desfrutamos de momentos ideais. Uma vida ideal não existe. O que existe são momentos ideais. Esse é o momento ideal. O seu coração precisa queimar para você se posicionar e dizer: eu quero estar com a minha família espiritual. Eu preciso estar com a minha família espiritual. Cuidado com as pequenas erosões que o mundo vai inserindo, de que estar na igreja não é necessário, porque igreja somos nós. Tão lindo ver isso. Sim, igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela é sábia, ela se completa. E lá em Hebreus 10:25 diz: não deixe de congregar como o costume de muitos, porque os salvos precisam estar reunidos com a igreja, porque mesmo eu e você, cada um de nós, sendo igreja no templo, nós somos o quê? Membros do corpo, onde o cabeça é Jesus. Onde ele está justificando que nós não precisamos estar na comunidade, no templo, na igreja? No templo, nós somos membros. Se você é membro dessa família, se você está nos visitando, se você quer pertencer a essa família, se você já pertence a outra comunidade, mas vem nos visitar, sejam bem-vindos. Quando nós nos ausentamos, é como se um corpo tivesse sem uns órgãos. Sim, por mais limitado que sejamos, nós somos um membro muito importante na comunidade. Não importa se você só vem e praticamente não fala nada, você é tão importante como aquele que faz tudo. No Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, Jesus apresenta diversas lições preciosas sobre a vida cristã. E uma delas é essa parábola. Uma delas está aqui, sobre a parábola dos dois construtores, onde ele compara uma casa sobre a rocha e a outra sobre a areia. 3 lições importantes para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos obedecer aos ensinamentos de Jesus. Não é opcional. Se você quiser, não. Você precisa obedecer. Porque olha o que diz no versículo 24. Todo o que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao quê? A um homem sábio. Porque no final tinha seus alicerces onde? Na rocha. Se eu e você tivermos a prática de meditar sobre a palavra de Deus todos os dias, nós vamos estar alicerçados na rocha, porque a obediência aos ensinamentos de Jesus é fundamental para alicerçar a vida da família sobre base sólida e principalmente duradoura, porque será para toda uma vida, será um pedaço do céu na terra e a garantia da eternidade no céu. Alguns exemplos práticos de como nós podemos praticar a obediência aos mandamentos de Jesus. Priorizar a leitura da Bíblia e família. De novo, você pode ter o seu devocional,
Mas nós temos lido a Bíblia em família. Temos falhado, irmãos. Temos falhado. A gente maratona filmes e séries, a gente faz viagens juntos, a gente faz de tudo em família. Festas, celebramos vidas, celebramos conquistas, fazemos banquetes, mas nós não lemos a Bíblia em família. Eu creio que se eu pedisse para alguém levantar a mão, poucos levantariam. Mas eu vou preservar isso, porque eu preciso fazer reflexões para a minha família, vocês para a família de vocês, e nós para a igreja do Senhor. Nós precisamos praticar o perdão com compaixão dentro do lar. E quando eu digo priorizar a Bíblia em família, Mateus 7,24, acabamos de ler. Porque todo que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Praticar o perdão e a compaixão no lar, Efésios 4,32. Sejamos bondosos e compassivos, uns para com os outros, se perdoando mutuamente. Quantas famílias dilaceradas por falta de perdão, por falta de compaixão? Por quê? Porque humanamente nós queremos aprisionar pessoas por um erro, por um vacilo, por um deslize, por um pecado. Só que nós esquecemos que somos tão pecadores quanto, e nós precisamos superar essas diferenças, que na verdade o que muda é o pecado que um fez versus o pecado que o outro está fazendo. No final das contas, todos somos limitados, vacilamos e erramos, mas nós somos excelentes juízes dos outros, mas não somos autoavaliadores das nossas próprias condutas. E outra ação prática é ensinar a modelar os valores cristãos para os filhos no cotidiano. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Se você tem a alegria de uma criança querer fazer parte da igreja, você é privilegiado. O que você precisa é preparar esse caminho e sustentar. Porque hoje pode ser que as situações te impeçam a realizar isso, mas amanhã você vai chorar sangue, porque o seu filho vai estar no mundo e você não tem mais o que fazer. Porque quem conhece os caminhos do Senhor e se desvia dele, se torna pior do que quem estava no mundo e veio para conhecer o Senhor. Nós precisamos olhar para isso, precisamos vigiar isso. Estar na casa do Senhor é a melhor decisão que nós podemos ter. Segunda lição: consistência na prática da fé. Consistência na prática da fé. Eu vou lá para a Bíblia em Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. A palavra de Deus se completa. A palavra de Deus, ela vai eliminando todas as arestas. A consistência na prática da fé é essencial para fortalecer laços familiares e promover um ambiente de comunhão e crescimento pessoal. Muitos filhos estão no mundo porque não encontraram refúgio dentro de casa. Abriram seu coração com pessoas erradas, porque não tinha a atenção do pai, da mãe, do avô, da avó, dentro da sua própria casa, e talvez querendo dar o melhor, suprir o melhor para aquele neto, para aquele filho, para aquele bisneto, não importa para aquele sobrinho, não importa, a criança, ela não encontrou, porque você quis dar de tudo para ela, mas não teve tempo para ela, e ela foi desabafar com pessoas erradas. Diz a história de que um menino chegou para o seu pai, um empresário bem sucedido, e ele perguntou: pai, por favor, eu queria tirar uma curiosidade. Ele falou: não, meu filho, eu queria saber quanto o senhor ganha por hora. Ele falou: filho, na maré mais baixa, em torno aí de R$100 por hora. E ele comentou: o senhor pode me dar R$10? Poxa, filho, mas eu te dou de tudo, eu faço de tudo para você, eu faço de tudo que você precisa, tudo que você não precisa você já tem, e você só fala de dinheiro comigo, você teve a oportunidade de falar outras coisas e me pedir dinheiro.
E o filho falou: não, pai, é porque eu juntei R$ 90 e eu queria 10 para completar os 100, para ter a sua atenção. Muitas crianças estão pedindo socorro dentro de casa. Muitos filhos estão desesperados, órfãos de pais vivos, muitas vezes. E a igreja tem um papel fundamental de acolher, abraçar e direcionar e ajudá-la a ter um encontro com Jesus transformador. Mas nada substitui o abraço, o afago, o carinho, o cafuné de um pai e de uma mãe. Algumas ações práticas que nós podemos praticar e realizar é participar regularmente de cultos e de estudos bíblicos em família. Nós precisamos fazer isso, engajar-nos em projetos de serviço comunitário, juntamente com os membros da família, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Romanos 14:12. Manter uma vida de oração individual e coletiva, participando e compartilhando e dividindo as suas aflições, as suas preocupações, o seu desespero, mas também os seus motivos de gratidão. Às vezes, você pode estar ansioso, você pode estar depressivo, você pode estar estressado, porque você olha para os lados e só tem demanda, há um ativismo em todos os lugares e nós não conseguimos ter tempo, ao menos, de poder orar e falar com Deus. Mas mesmo tendo esse privilégio de poder buscar a Deus em qualquer lugar, no carro, numa montanha, numa praça, num parque, num quarto secreto teu, nada substitui, porque precisa ser completo. Você ter alguém, um irmão, uma irmã, que você possa se quebrantar. E a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eles estarão presentes. Buscar a Deus é importante, mas ter a companhia de alguém para você abrir um pouco do teu coração, isso faz toda a diferença. Eu pergunto, hoje, você tem esse alguém? Você pode se abrir com alguém sobre os seus dilemas, sobre suas lutas, sobre os seus sacrifícios, suas adversidades? Você tem sido procurado por alguém? Às vezes alguém vai ser mais procurado do que todos juntos. E esse alguém que é muito procurado, ele precisa ter alguém que o segure de pé para poder externar esses sentimentos. E finalizo que a terceira lição para uma família alicerçada é a resiliência diante das adversidades. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e se deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O mesmo cenário é para quem não tem os alicerces na rocha, mas na areia, e não vai suportar. Então, para que eu e você tenhamos essa certeza e essa convicção, nós precisamos estar alicerçados na rocha. A resiliência diante das adversidades é crucial para superarmos os desafios e fortalecermos laços. O que é a resiliência? Imagina uma grande palmeira, bem plantada, firme apontando para o céu. De repente vem um vento forte, aquele vento que as nuvens ficam escuras e você já começa a temer meio-dia e as nuvens estão escuras e o vento daquele jeito. E a palmeira vai lá e bate a pontinha dela lá no asfalto, bate na outra, vai para frente, vai para trás, e quando o vento passa, ela permanece de pé. Resiliência. Qual é a garantia que eu e você temos para ter resiliência na nossa vida? Quem é que nos garante a resiliência? Jesus Cristo. Só. Talvez em algum momento você precisou se apoiar em Deus e sentir que Ele estava distante de você. E tem uma outra ilustração que diz que o menino perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus?
E aí o pai, no mercado de hoje, tem umas perguntas, né? Que eu não fazia com meu pai. E agora? Tudo isso em fração de 5 segundos, gente. Ele pensou tudo isso em 5 segundos. E aí, o direcionamento de Deus, ele olhou para o céu e viu um avião. Que ruim, estava longe. Não é que nem aqui, né? A gente até tem medo, parece que o avião deve ter sido um carro, né? Mas esse avião não, era longe do aeroporto. E aí, querido, pode ver. Deus está aí, ó. Nossa, Deus é pequeno, né? Guarda essa daí, filho. Depois no carro, tomaram sorvete e vieram aqui para o grupo de Guarulhos. Foi lá e levou o mesmo modelo de avião, pediu lá, deu uma caixinha para o segurança, falou assim: olha, fique em paz, eu só preciso de 5 minutos. É algo muito importante. Ele foi lá, nunca mais deixou ele ligar, foi lá e mostrou mesmo, filho, olha Deus aqui. Nossa, Deus é grande, pai. Exatamente. Deus é do tamanho pelo qual você está tendo intimidade com Ele. Ou Ele é grande, porque você está muito perto dele, ou Ele é bem pequenininho, porque você está distante dele. E ali foi um grande aprendizado para a vida dele. 3 lições práticas. Apoie-se mutuamente nos momentos de crise com o Senhor. Busque auxílio pastoral, aconselhamento, quando necessário. Não carregue as cargas sozinho. Aprenda com as experiências difíceis a usar esses momentos como oportunidade de crescimento e amadurecimento familiar. Semana passada, me preparando para esse desafio que a irmã Elisa trouxe para as famílias se apresentarem, eu comecei a prospectar um olhar além do que eu tenho o hábito de ver, além das minhas lentes. E comecei a observar as pessoas nas ruas. Que tristeza, irmão. Nunca se viu tantas pessoas nas ruas como a gente vê hoje. E é jovem, e é criança, e é idoso, e é uma família completa, morando em praças, ficando, pernoitando em praças, nas ruas, sabe-se lá comendo o quê, vivendo de que maneira. E eu tive motivos de agradecer a Deus pela minha família e pela família que Deus me deu neste tempo. Nós precisamos agradecer pela nossa família. Se você está aqui, nós superamos o Covid. O Covid foi uma das piores desgraças que nós poderíamos viver. Se você está aqui, porque você é um remanescente que pode fazer a diferença para garantir a descendência da sua família. Talvez você herdou uma família do efeito dominó, mas está nas suas mãos hoje você interromper isso aqui e desenvolver, alicerçado na rocha, a descendência dos seus filhos, dos nossos netos, bisnetos e assim por diante. E um dia, quem sabe, alguém perguntar para eles de onde veio essa bênção que você conheceu Jesus. A minha família toda era, mas a partir da minha mãe e do meu pai começou uma nova descendência. Então eu sou 100% cristão. Eu nasci num berço cristão. E eu quero viver isso para a glória de Deus. Então, se você tem uma filha, ore para que lá na frente, em 70 anos, tem um genro, homem cristão. Tem irmãos aqui lindos já, né? Já falou assim, fala a Deus, né? Se você tem um filho, ore para que Deus te dê uma nora cristã. Para que essa descendência se fortaleça, alicerçada onde? Na rocha. Irmãos, assim como uma construção de uma casa, uma família também requer alicerces sólidos. Por isso, por um instante, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Algumas perguntas são importantes.
Onde está o alicerce da sua família? O que você tem feito para testemunhar de Jesus para Deus, para você mesmo e para os outros? Hoje, o seu testemunho está firmado na rocha ou na areia? Hoje você pode assumir a responsabilidade perante Deus e virar a chave de transformação para a sua vida e da sua família. Senhor, eu te agradeço por nos ensinar a importância e a necessidade de construirmos e alicerçarmos nossas vidas e famílias firmes na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes aos teus ensinamentos, consistentes na prática da nossa fé e resilientes diante das adversidades. Que possamos edificar os nossos lares para glorificar o teu nome e que sejamos fonte de bênçãos por onde quer que nós passemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.